Então, esse vídeo pode conter spoiler de 2 jogos da franquia Wolfenstein, o The New Order e o The New Colossus. Então, se você não jogou os 2 jogos e se importa com qualquer tipo de spoiler, então eu recomendo fortemente que você não veja esse vídeo. Caso você não se importe com spoiler, vem com a gente. Passam-se semanas, ou mais. Sinto meu corpo se esvanecendo. Rezo pelo fim. O dicionário diz o seguinte sobre distopias: local imaginário, circunstância hipotética em que se vive situações desesperadoras com excesso de opressão ou de perda. Quaisquer demonstrações ou definições de uma associação social futura definida por circunstâncias de vida intoleráveis, cujo propósito seria analisar de maneira crítica as características da sociedade atual, além de ridicularizar utopias, chamando atenção para seus males. Anti-utopia. A maneira mais eficiente de alertar a sociedade para um perigo futuro é por meio da arte, seja em quadrinhos, filmes, séries, jogos, entre várias outras formas. Quando as pessoas encaram um produto distópico como obra de ficção somente, ela automaticamente perde seu valor e é encarado como um mero entretenimento. Pode assustar, gerar revolta, mas quando essa obra termina, nada daquilo que foi mostrado ali tem algum peso e não adiciona nada para a sua vida, ou seja, você consumiu a obra distópica de maneira errada. Distopias são as obras mais importantes que podemos ter atualmente, em tempos de extremismo e falta de informação. Somente elas podem nos ensinar hoje a não cometer os mesmos erros e ensinar a como sermos pessoas melhores. Somente dessa maneira que uma distopia pode ser completamente aproveitada. Por mais que o Wolfenstein seja uma loucura como um todo, o segundo jogo da franquia me trouxe vários questionamentos e eu percebi que estava imerso dentro daquele mundo de uma maneira completamente natural. Esse fato está diretamente ligado aos personagens e à história do jogo. Isso é meio que óbvio, mas estamos presenciando a indústria de jogos ficando cada vez mais automática, cíclica, sem inspiração, e quando um jogo como esse é lançado, eu me sinto no dever de falar mais sobre ele. A distopia do jogo é um pouco batida, tendo sido vista em vários meios, mas a maneira como ela é abordada realmente se destaca. Basicamente, o jogo trabalha com a ideia do nazismo ter conseguido se estabelecer na sociedade pós-Segunda Guerra Mundial. No primeiro jogo, nós vemos o começo da ditadura e temos que resistir a tudo aquilo. Tentamos derrubar todos os generais e descobrimos que a principal general não morreu de fato. Ela conseguiu sobreviver e no final do primeiro jogo vemos Blazkowicz sendo capturado. Puta cliffhanger safado, né? No segundo jogo, nós começamos onde o outro terminou, sem muita firula. Vemos Blazkowicz incapaz de andar e presenciamos uma das piores cenas do jogo, a execução de Caroline Becker. Dessa execução, o jogo mostra pra gente como ele vai trabalhar a história e a mudança do primeiro para o segundo. O segundo jogo é pautado em cima da resistência e revolução. Diferente do primeiro, que você tentava lutar contra o regime. Aqui você tem uma ausência de esperança em um mundo desolado por extremismo e por diversas vezes o jogo demonstra pra você que é uma luta perdida, te colocando em posição passiva diante de tudo o que está acontecendo. Uma passagem que exemplifica bem o que eu disse é na execução de Blazkowicz. Isso realmente me pegou de surpresa. A narrativa trabalha em uma ilusão e quando esse devaneio passa, você percebe que o personagem continua ali para ser executado, e nada nem ninguém pode impedir isso. Quando a cena finalmente acontece, você é pego desprevenido. Ver o seu herói revolucionário morrer cruelmente é uma coisa bem desoladora e demonstra que aparentemente a revolução terminaria ali. Claro que mais tarde é mostrado que aquilo ali já era esperado e que o grupo de resistência já tinha um plano para caso isso acontecesse. A partir daí, nós tomamos as rédeas da revolução e nada pode nos parar. O primeiro personagem novo que temos contato é a filha da general, que é chamada de Sigrun Angel. Ela é rejeitada pela mãe por ser gorda e por não concordar com as ações da mãe. Além disso tudo, ela também sofre com os outros personagens justamente por ser filha de uma general nazista. Ao decorrer do jogo, ela se torna uma peça fundamental na revolução, se aliando aos demais. A principal opositora a Sigrun dentro do grupo é a Grace Walker, uma negra que é ativista e completamente contra a estadia de Sigrun. Grace Walker é uma mãe negra que faz parte de um grupo revolucionário chamado Black Revolutionary Front e sobrevivente ao bombardeio de Nova York. Blazkowicz encontra ela junto com seu marido e sua filha. Ambos são recrutados para o grupo de resistência do Blazkowicz,
e logo depois disso a resistência ganha mais um braço. Além dos personagens novos, temos o desenvolvimento do próprio personagem principal. No jogo anterior nós vimos uma máquina de matar com um bom desenvolvimento. Aqui nós mergulhamos de cabeça na psique do personagem e vemos um pouco da sua infância traumática com seu pai, que é um belo de um filho da puta. O pai dele manda ele matar o próprio cachorro para se provar mais homem. Isso mesmo, não faz sentido algum. E por mais que você pegue o controle e tente não matar o cachorro, o pai dele faz o favor de matar de qualquer maneira. Então é uma cena bem chocante. Desse episódio já temos um trauma suficiente para desenvolver o personagem e que culminará no encontro com seu pai um pouco mais tarde. A primeira coisa que você pensa em fazer é matar o pai. E isso é fruto de um excelente desenvolvimento de personagem que você presencia e nem se dá conta. Além de tudo isso, o personagem sofre com a perda de sua amiga Caroline Baker, aquela lá do começo. E além de tudo isso, ele tem que conciliar a sua mulher estando grávida. Agora pare para imaginar como um cara consegue sobreviver a tudo isso, como um cara consegue conciliar todos os seus traumas, todos os seus desejos e ainda ter cabeça para ser pai num mundo completamente desolado pelo nazismo. Ou seja, ele realmente é um herói. O personagem veio se desenvolvendo e creio que chegou a seu ápice nesse jogo. Mesmo com toda a sua paranoia e seus medos, Blazkowicz consegue ser um personagem absurdamente carismático, conseguindo assim a fácil adoração do público. Claro que eu peguei um dos personagens que mais me chamaram a atenção, mas dentro do jogo existe uma porção deles e todos eles são interessantes e possuem suas particularidades. Para não deixar o vídeo muito longo, eu foquei somente nestes, mas mesmo os personagens que não aparecem muito na trama e só protagonizam umas missões secundárias, todos eles são bem desenvolvidos, sempre tendo algo a adicionar na trama. Agora, falando mais tecnicamente do jogo, o primeiro era mais focado na gameplay do que na história. No segundo, essa regra se inverte e o que toma destaque é a história. Não quero que você ache que o primeiro jogo é ruim, muito pelo contrário, ele é um jogo muito competente e bonito para sua época de lançamento. Se no primeiro jogo você tentava impedir o avanço do nazismo, nesse jogo nós temos o nazismo consolidado e dificilmente algumas pessoas fariam essa ditadura acabar. Um clima bastante opressor e que precisa desesperadamente de uma revolução. Acredito que essa ambientação faça a ponte entre o jogo e o jogador. E por isso, o foco completo na história não é simplesmente jogada, ela é condizente com o jogo. Ela é condizente com aquilo que os produtores quiseram mostrar nesse jogo. Com a mudança de foco dos jogos, algumas coisas ficaram diferentes e as possibilidades de gameplay ficaram reduzidas. Calma que eu vou explicar. No primeiro, o jogo deixava por conta do jogador escolher se queria uma abordagem stealth ou jogar como se fosse um elefante com muito ódio e sair por aí com uma máquina de matar. O segundo também deixa você fazer as duas coisas, mas quando você escolhe ser completamente stealth, o jogo se torna um pouco scriptado por conta de ser muito linear, e o fator stealth acaba ficando meio que sem graça de fazer. Agora, se você quiser sair matando todo mundo sem pensar muito, aí sim o jogo fica bastante interessante. Teve vezes que eu me peguei só indo da maneira mais bruta e esquecia do stealth. Acredito que isso foi uma influência direta do Doom. Tem momentos que até a trilha sonora de Wolfenstein se esbarrou com Doom, aquele mesmo rockzinho agressivo e sujo para te dar um boost na sua gameplay. Eu não acho que isso seja um ponto fraco, e por conta do jogo ter o foco na revolução, isso se torna ainda mais aceitável. O level design do jogo é competente, mas o do primeiro era bem mais complexo e com mais possibilidades. Novamente, isso não é demérito. O foco do segundo jogo, como eu já deixei bem claro, é na história. E por conta disso, a duração do jogo é bem menor se a gente comparar com o primeiro jogo. E isso eu estou desconsiderando as side quests. Mas, como eu disse, isso não é demérito, é só uma abordagem diferente de uma mesma franquia. No final de tudo, percebi o quão bom era esse jogo, e facilmente ele entra na lista de melhores jogos que já pude experimentar na minha vida. O desenvolvimento e o peso dos personagens foram cruciais para fazer esse jogo ser algo a mais do que todos os outros jogos de FPS que eu tenho jogado na atualidade. Acredito que ele seja o único que foque somente na história e entregue algo verdadeiramente único. A minha verdadeira vontade é que essa franquia nunca morra, que ela sempre se reinvente em vários estilos e vários modos e que isso agrade a todos os públicos. Mas por hora, só desejo somente um Wolfenstein 3 ou uma DLC que expanda essa história que nem foi a do Old Blood.
Então, tendo isso, eu já tô deveras satisfeito. Para finalizar, eu queria deixar claro que eu zerei o jogo somente no final do Wyatt, e bem quando tudo se resolve, ele faz um discurso que eu fiquei bastante, mas bastante mesmo emocionado. Então eu vou deixar ele aqui na íntegra. Mas antes de tudo, para concluir, basicamente o Wolfenstein 2 é o que é por causa dos personagens, e sem eles nada disso seria possível. Então esse é o poder dos personagens. Quando você tem os personagens bem desenvolvidos, carismáticos, a probabilidade do jogo ser bom é muito grande. Então esse é de fato o poder dos personagens. Antes de passar o discurso do Wyatt, eu queria pedir para você se inscrever, dar um like no vídeo ou dar dislike se você não gostou. Escreva no comentário aí o que você não gostou. E caso você queira consumir mais materiais da WeJabU, na descrição tem o nosso link do nosso Twitch, da nossa revista digital no Medium e da nossa página no Facebook. E lá no Facebook basicamente a gente informa quando vai ter live e a gente posta os textos novos lá. Então seria legal se você seguisse no Twitch, seria legal se você seguisse lá no Medium, seria legal se você curtisse a nossa página. É claro, se você gostou de tudo isso aqui. Então é isso aí, até o próximo vídeo e fiquem com esse belo discurso do Wyatt. Meus irmãos e irmãs dos Estados Unidos da América, não deem ouvidos a essa cadela mentirosa! Esses nazistas malditos terão o que merecem. Essa noite não vamos mais aceitar. Americanos, onde quer que estejam, eu gostaria de ter palavras de conforto para dar para vocês. Como os ventos quentes que esta general nazista enviou lá de cima. Mas de mim, vocês não receberão conforto, mas apenas a verdade fria e agonizante. E a verdade é que esta grandiosa nação foi violada, pilhada pelo maior inimigo da nossa era. Eles pedem que vendam sua liberdade para comprar sua segurança, que se curvem à nova ordem e se submetam aos ventos da mudança. Mas meus conterrâneos americanos, quem semeia ventos, colhe tempestades. Vocês nasceram na terra da liberdade. Vocês lutaram contra os antigos reis e os derrotaram. Vocês deram as vidas pela verdade mais simples de todas, porém a mais essencial: liberdade ou morte. Em suas veias corre o sangue dos revolucionários. Portanto, essa noite, brandem suas armas, facas e seus punhos. Procurem seus opressores, onde quer que eles estejam, e digam-lhes: não queremos nada de vocês. Esta noite, mostraremos a quem semeia ventos que nós somos a tempestade.